Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Lexio Divina, o leitor orante, com Lucas 9, de 43b a 45. O Espírito Santo conceda-nos a graça de compreender a palavra do Senhor, conceda-nos a graça de proclamá-la e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Enquanto todos se admiravam de tudo que Jesus fazia, disse aos discípulos: quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, seus discípulos, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa Lexio Divina, ou leitura orante, é interessante que às vezes é necessário que a gente leia um pouco antes do texto ou até procure outro texto para que nos faça ter uma compreensão melhor. Esse episódio que se fala hoje, de que todos ficavam admirados do que ele dizia, do que ele fazia, é porque é uma sequência logo depois de quando Jesus expulsa de um filho, de um pai que lhe pede ajuda, um demônio que faz com que o seu filho viva enfermo, talvez epilético. E interessante que ele leva inicialmente aos seus discípulos, os discípulos não conseguem expulsar. Mistério, mas Jesus diz: trazei aqui o teu filho. Estava ainda se aproximando quando o demônio jogou por terra e agitando-o com violência. Jesus, porém, conjurou severamente o espírito impuro, curou a criança e a devolveu ao pai. E todos se admiravam com a grandeza de Deus. Aí começa o texto de hoje. Enquanto todos se admiravam de tudo que ele fazia, disse aos discípulos. Só que antes, Jesus faz uma repreensão aos discípulos. Ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e vos suportarei? É interessante que todas essas situações a Sagrada Escritura não omite. Mesmo aqui, quando aquele pai havia levado o seu filho para os discípulos orarem e expulsarem o mal daquela criança, e eles não conseguem, e Jesus diz: ó geração incrédula. Ele está dizendo aqui por que eles não conseguiram expulsar o mal daquela criança. Porque faltou a eles a fé. Por isso que Jesus diz: ó geração incrédula, sem fé, até quando estarei convosco? E diz ao pai: traga a criança. E depois que Jesus repreende todo o mal, e diz o texto anterior: o demônio jogou por terra e agitou com violência. Jesus, porém, conjurou severamente com autoridade o espírito impuro, curando a criança e a devolveu ao pai. E aí Jesus, mais uma vez, ensina aos seus apóstolos: quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. E eles também não compreendiam e ficavam temerosos de perguntar a Jesus o que é que isso acontecia. É interessante que, mesmo diante de algumas fraquezas dos apóstolos, o narrador sagrado não omite. Por que ele não omite? Ele não omite agora a incredulidade deles, ele não omitiu também aqui a falta de discernimento deles quanto que Jesus dizia, para algumas coisas para mostrar. Entre elas, Jesus não chama os discípulos, os apóstolos, por suas qualidades, pelos seus méritos. Não.
e nos mostra que eram fracos. Mas esses homens fracos que Jesus chama, que muitas vezes aqui não têm uma fé que deveriam ter, e por isso mesmo não conseguem expulsar o mal da criança, e aqui também não compreendem o que Jesus está dizendo, que o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra, para mostrar que eles não eram os excepcionais acima de todos. Eles não tinham mais condições intelectuais, de fé, de sabedoria do que os outros. Não. Mas Jesus os chama na sua limitação. E até mesmo a grandeza disso é que depois que eles são formados e depois que Jesus é morto, ressuscitado e o Paráclito, a promessa que ele faz, se cumpre de Pentecostes, aqueles homens são transformados para mostrar que é a ação de Deus na vida deles que os transforma. Por isso que é uma beleza, mesmo quando seria, aspas, algo que pudesse diminuir os apóstolos, que pudesse dar a impressão de suas fragilidades, e é para mostrar que são frágeis mesmo. E Jesus não deixa de chamá-los da sua fragilidade. Jesus não deixa de ter sobre eles uma confiança, embora repreenda, embora corrija, porque quem ama corrige e repreende, e mostra, e faz ter a experiência. E acredita naqueles homens, como de fato eles se transformaram e depois deram a vida por Jesus. Anunciaram o Evangelho de Jesus e também eles sofreram o martírio. E aí nós atualizamos. Será que nós também somos incrédulos? Nós temos visto tantas maravilhas que Jesus tem realizado, que Deus tem realizado nas nossas vidas, a começar pela própria vida, a capacidade de pensar, de agir, a capacidade de trabalhar, tudo que Deus tem nos concedido. Será que nós temos posto nele a nossa fé, a nossa confiança? Sim, porque a nossa fé em Jesus, o que faz com que a obra dele aconteça no nosso coração e aconteça também através de nós. Jesus nos convida a darmos passos concretos, decisivos na fé. Convida a aprofundarmos o conhecimento nele. Não termos medo de dar passos, porque ele vem em nosso socorro. Ele vem em nosso auxílio. Assim como aquele pai procurou Jesus, porque o seu filhinho estava sob o domínio do mal, assim nós também devemos procurar Jesus para nos livrarmos dos domínios do mal, para nos livrarmos de todo o mal que possa acontecer na nossa vida ou da nossa família. Hoje vemos aqui um pai interceder pelo seu filho. Por que não nós também? Por que não sermos intercessores dos nossos filhos, dos nossos pais, irmãos, outras pessoas? Quanto ensino o Senhor nos dá. E quanta demonstração de carinho e de amor o Senhor dá aos seus discípulos e dá também a nós. Façamos então um compromisso diante de Deus, de que mergulhemos com confiança, com fé nele, em Jesus. O busquemos em toda a situação de nossas vidas, porque só nele nós temos a salvação, só nele nós temos a vida eterna no paraíso. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de Francisco, Teresinha e João Paulo II e o santo da nossa devoção, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.